Obrigado, meu amigo. Valeu pela prece, pela vibração positiva que a gente sempre recebe, que é sempre muito produtiva para todos nós. Bom dia, meus amigos que chegaram. Nós vamos hoje iniciar o nosso estudo, já fazendo uma referência ao nosso tema, o Espíritos, parte terceira, Leis Morais, capítulo 2, de adoração. E nós vamos tratar hoje do último item, o item 6, tratando de sacrifícios, questões 669 e as seguintes. Antes de começarmos esse trabalho, no nosso estudo de hoje, eu gosto muito de reforçar um ponto fundamental, que a gente abra as nossas mentes para eliminar qualquer tipo de preconceito que a gente faça com a intenção de julgar aquilo que na nossa visão consideramos certo ou errado. Importante que algumas práticas, principalmente dentro da prática religiosa, elas são culturais, elas têm ali os seus objetivos. Se no ponto de vista de um determinado segmento nós vemos ali crueldades, nós vemos ali desequilíbrio, dentro daquele meio tem um objetivo. E a gente sempre tem que frisar que tudo na nossa vida ele passa por um processo de esclarecimento, de evolução, e que se em determinado tempo algumas práticas são aceitas, tempos depois elas são transformadas e não condenadas necessariamente, porque a condenação ela é algo muito relativa, dependendo da nossa perspectiva. Então, no caso do sacrifício dos animais, quando se fala no uso dos rituais religiosos, abramos as nossas mentes não fazendo julgamentos. A gente vai analisar cada um desses temas, compreendendo que naquele momento, para aquelas pessoas, essas práticas são corretas. E por mais equivocadas que elas sejam, faz parte de uma tradição. E como a gente colocou, Emmanuel traz para nós uma passagem interessante no livro Vida e Sexo, tema de estudo hoje. Ele sempre lembra que no caso da sexualidade não deve haver proibição, mas deve haver educação. A mesma coisa acontece dentro das práticas religiosas, que não existe proibição, porque a proibição ela é muito, muito relativa, como a gente colocou, dependendo do nosso ponto de vista. Aquilo que, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o Espiritismo é alvo de críticas pelas práticas mediúnicas, pelo contato com o mundo espiritual. E aqueles que praticam determinada religião veem nos seus livros sagrados uma grande proibição. Então, da mesma forma que nós proibimos práticas de alguém, sofremos a proibição de outras pessoas. E que para nós se justifica, para eles não se justificam. Então, nesse caso, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre aprendendo, e conforme a gente vai elucidando determinadas práticas, nós vamos modificando, sempre primando por aquilo que é o mais correto, por aquilo que é mais equilibrado. Então, de tudo aquilo que a gente vai tratar hoje, que é um tema bastante forte, a gente lembra disso, que nos comove de alguma forma, mas a gente pode perceber que muitas vezes esses temas podem ser tratados, por exemplo, exatamente, César, né? Isso para nós é fundamental. A gente tem esse princípio de sempre olhar pelo lado do esclarecimento e não do proibitivo e do condenatório. Que muitas vezes esses assuntos acabam sendo temas de condenação com pessoas sentadas, por exemplo, na mesa do McDonald's comendo um hambúrguer. Então é muito fácil a gente fazer uma crítica do nosso ponto de vista, esquecendo que na nossa rotina nós temos atitudes que talvez sejam mais condenáveis do que aquilo que é feito com um objetivo que para aquelas pessoas é um objetivo sagrado. Então, por isso, abramos as nossas mentes para que tenhamos ali lucidez para tratar esse assunto com muito equilíbrio e que seja para nós bastante esclarecedor. Bom, para começar, como o assunto já não é tão simples assim, eu vou fazer a leitura para vocês de um artigo que foi publicado no site do Terra, de 2009, novembro de 2009, né, que são 2 anos, em que no Nepal, um grupo de hinduístas, a cada 5 anos, fazem um ritual de sacrifícios aos seus deuses, né? E essa notícia ela traz para nós uma informação bastante forte a esse respeito, mas como eu disse para vocês, sempre visando o entendimento
né, ou dessa prática dentro da perspectiva daquelas pessoas. Então o título é o seguinte para nós: apesar de protestos, nepaleses mantêm sacrifícios de animais. Apesar das súplicas de defensores dos animais, os devotos hindus do Nepal, né, lembrando que o Nepal fica ali, né, perto da Cordilheira dos Himalaias, ali no norte da Índia, sul da China, os devotos hindus do Nepal estão decididos a sacrificar entre esta terça-feira e amanhã dezenas de milhares de animais como oferenda à deusa Gidimai. O sacrifício, que acontece a cada 5 anos, reunirá hoje cerca de 5 milhões de peregrinos no sul do país, mais da metade deles provenientes da cidade vizinha Índia. Há 5 anos, 12 foram oferecidos à deusa Gadimai, e esperamos neste ano que sejam cerca de 15 mil, disse a agência F, o sacerdote do templo da Gadimai, Magal Chaudhary. Aos búfalos de água que serão sacrificados no primeiro dia do festival, é preciso somar 100 mil a 200 mil bodes que, segundo cálculos do sacerdote, morrerão entre hoje e amanhã. Esse sacrifício de animais, provavelmente o maior do mundo, terá lugar em um espaço de 3 km² no distrito de Bara, sul do país, mas os búfalos de água serão mortos em uma área ainda menor. As autoridades nepalesas enviaram 1.200 agentes para a região para evitar incidentes durante o rito. As cabeças dos búfalos de água serão enterradas em fossas de 2,75 metros de profundidade, nos limites do templo, descreveu o sacerdote. A carne dos búfalos é dada como prasad, oferenda, a qualquer devoto que a consumir, disse Chaudhary, acrescentando ainda que o comitê organizador vende as peles dos animais após o massacre. Habitualmente, são as castas mais baixas que comem carne de búfalo, enquanto a dos bodes é de consumo geral. O festival mas agora recebeu severas críticas de grupos defensores dos animais. Aqui depois ele continua a notícia, tratando uma notícia um pouco longa, falando sobre esse tipo de prática. Então nós pensamos assim, né? Poxa vida, esse tipo de ritual ele é bastante chocante por aquilo que ele oferece, da forma como ele é realizado. Então a gente sai um pouquinho agora da prática hindu, que pelo que a gente viu aqui, a reportagem foi até num tom de crítica, falando sobre o massacre, falando sobre protestos e tudo mais, que a sociedade, de um modo geral, acaba condenando esse tipo de prática. E a gente vai para o Antigo Testamento, Levítico, livro 1, versículos de 1 em diante, em que nós temos ali um relato em que traz o seguinte: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da consagração, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vácuo e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da consagração a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito a favor dele para a expiação. Depois degollará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da consagração. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. E o filho de Arão porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está sobre o fogo acima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E aqui então continua o mesmo relato também aqui no nosso livro do Antigo Testamento. E depois nós temos aqui também Sacrifícios no Candomblé. E um livro intitulado Candomblé, a Panela do Segredo, de Paisido de Ossum Estim, com a colaboração de William Eugênio, publicado pela editora ARX. E aqui então trazendo para nós, ele começa dizendo o seguinte: no dia em que o homem engolir uma galinha inteira, viva, sem tirar as penas, o sangue, as vísceras, no dia em que um parto não sangrar e a água não verter sobre a terra, nesse dia eu deixo de cortar para o orixá. Então uma mensagem de Paisido
e ele diz o seguinte para nós: sacrifício não é sinônimo de assassinato. Relacionado que está a rituais sagrados visando no candomblé ampliar, acumular e distribuir a força vital e sagrada que é o axé. Boa parte das religiões utilizava sacrifícios em seus rituais, mas na maioria das vezes no sentido era expiatório. Não se dá essa noção ao candomblé por um motivo aparentemente simples. No candomblé não existe pecado, portanto não há o que expiar. Entre os cristãos, por exemplo, a extinção do sacrifício, em termos gerais, justifica-se pela morte de Jesus Cristo, que teria morrido para salvar a humanidade no mais importante sacrifício que o mundo assistiu. Ocorre que Jesus morreu pelos cristãos, e não pelo candomblé. E isso significa, na realidade, que os ritos processados em outra doutrina religiosa não fazem nenhum sentido para os orixás, da mesma forma que os rituais do candomblé fogem à compreensão da Igreja Católica. Em outras palavras, o candomblé só se explica pelo candomblé, não adiantando recorrer à Bíblia para explicar e muito menos condenar as práticas da religião dos orixás. O sangue é de importância vital para os orixás, pois está ligado à concepção, à fertilidade, ao nascimento e todas as etapas da vida. Sem haver sangue não há axé. Ninguém nasce sem sangue. Quando deixar de haver sacrifícios, o candomblé deixará de existir. E aqui então, nós temos ali várias passagens que tratam dessa questão dos sacrifícios, analisando, por exemplo, também dentro do próprio xamanismo, uma prática religiosa dos indígenas, os sacrifícios também estão relacionados com solicitações. Hoje nós utilizamos de uma forma bastante natural a expressão bode expiatório, né? Aquela pessoa é o bode expiatório de determinada situação. E a gente lembra que bodes, cabras, o gado de um modo geral, eram utilizados nesses sacrifícios, e não apenas como oferenda aos deuses, né, para poder manter essa relação, mas inclusive para a própria, né, aquela ideia dos processos expiatórios, quer dizer, você tem que sofrer alguma coisa para poder aplacar esse tipo de ideia, né, esse tipo de ação, você então faz o sacrifício. E nesse caso os bodes eram esses animais. Então bode expiatório, um bode sacrificado para um sacrifício, que acontecia no Antigo Testamento, que nesse capítulo de Levíticos, quem quiser ter ali um pouco mais de informação a esse respeito, dê uma lidinha então, né, nesse livro, Levíticos, que ele fala desde o início do porquê desses rituais de sacrifício, até mesmo, né, um pouco mais para frente, a forma como se fazer, enfim, né, todos os detalhes que precisam ser organizadas, né? Dentro desses rituais, além dos animais, a gente lembra que, dependendo da forma como isso acontece, né, a gente lembra que os hebreus têm essa prática, os próprios judeus também têm essa prática. No caso, naturalmente, ele é realizado para a sua própria alimentação, como acontece também em outras religiões. E aí, então, os muçulmanos também, da mesma forma que eles sacrificam os animais para sua alimentação, seguindo determinado ritual. Então, por exemplo, para essas religiões, aquilo que acontece no matadouro, onde você tem ali as empresas de processamento de carne e tudo mais, isso para essas religiões acaba não sendo aceito. A gente lembrar que o quichê, por exemplo, uma prática judaica, né, utiliza ali um certo ritual para poder processar essa carne para ser utilizada depois como alimento. Então, temos ali cada cultura um determinado tipo de comportamento, que por isso que nós pensamos hoje, né, que é interessante que se condena determinada prática numa religião, mas uma sociedade utiliza de uma prática diferente, utilizando os mesmos animais, utilizando os mesmos sacrifícios para poder chegar, né, para poder, exatamente, César, né, o que a gente condena hoje numa religião, a gente vai depois num supermercado e compra ali um pacote de salsichas, né? Então fica tudo muito natural, porque a gente não vê, a gente não participa, então nós tiramos ali aquela culpa a princípio dentro de nós. Então o que a gente analisa sobre essa questão de sacrifícios é exatamente o pensamento ainda ligado à materialidade da nossa relação com o mundo espiritual. Porque a gente lembra assim, o que é exatamente o sacrifício? O homem, para se relacionar com Deus durante muito tempo, lá no início da sua jornada evolutiva, né, nos primórdios das primeiras civilizações,
o homem tinha uma necessidade muito grande de se relacionar com Deus através dos simbolismos materiais. Então a natureza representava para ele uma forma de se relacionar com Deus, já que Deus ofereceu essa natureza para que ele pudesse sobreviver, a sua proteção, o seu sustento. Então quando a gente fala aqui qual é o bem mais precioso que o homem tem hoje, quando a gente fala sobre o bem mais precioso, não existe nada mais sagrado do que o alimento. Eu me lembro de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que foi primeira-ministra da Inglaterra durante um bom tempo, especialmente na década de 80. Ela dizia o seguinte, que é muito interessante a forma como os governos se preocupam com suas riquezas, como, por exemplo, a energia, os seus recursos minerais, e não se preocupam com a alimentação. Sendo que você pode ter a riqueza que for no subsolo do seu país, você pode ter qualquer que seja, né, a sua fonte energética, mas se você não tiver comida, a sua população morre. Então, quando ela falava sobre essa questão estratégica, ela dizia o seguinte, não existe nada mais estratégica, 10 anos, né, Zeca? Não existe nada mais estratégico do que você proteger as fontes de alimento. E isso reflete exatamente a realidade de toda a humanidade. Sem alimentação, a gente não sobrevive. Daí então que nessa relação com as divindades, com Deus para as religiões monoteístas, ou com as divindades para as religiões politeístas, a gente lembra que não existe nada mais sagrado do que você oferecer o seu bem mais precioso para poder estreitar cada vez mais essa relação. E desde os tempos mais antigos, o alimento sempre foi aquilo que era mais sagrado. As primeiras sociedades, elas eram, pelo fato de serem nômades, elas tinham uma grande dificuldade de uma cultura agrícola. Basta a gente estudar um pouquinho sobre a história antiga que a gente lembra que nós tínhamos ali os caçadores e os coletores. Então eles viviam numa região, coletavam aquilo que a natureza oferecia, pegava, por exemplo, ali uma região frutífera, pegava ali, por exemplo, raízes, folhas, se alimentavam, e quando acabava naquela região, eles se modificavam, porque eles não tinham ainda que cultivar esses alimentos. E então aquilo que era mais fácil para que essas sociedades sobrevivessem acabava sendo a caça, porque os animais sempre estiveram espalhados por todas as regiões. Então o animal que é caçado, por exemplo, ele não precisa ser criado desde o início, não leva anos para que ele possa chegar num ponto, né, de ser consumido, enquanto que os alimentos, por exemplo, no caso da agricultura, você, dependendo do tipo de cultura, você demora 6, 8 meses para poder chegar num ponto de coleta. Né? Então hoje a gente vê, assistindo aos programas, para quem não é do meio rural, assistindo aos programas que tratam de agricultura, a gente vê o trabalho que é você providenciar sementes, adubo, providenciar a química necessária para poder equilibrar o solo, além do modo orgânico, né, além de tudo aquilo que é feito. E aí então nós chegamos num ponto em que vemos a grande dificuldade que existe nesse processo, né, de você produzir o seu próprio alimento. Já no caso, por exemplo, da cultura animal, nós temos ali a facilidade de você encontrar simplesmente na natureza o animal à sua disposição e ali você se alimentar dele, porque fica muito mais fácil. E aí então, quando o homem tinha o desejo de fazer com que a sua relação com o mundo espiritual fosse mais estreitada, né, ou fosse mais estabelecida com mais solidez, né? Me dá um retorno de som, pessoal, por favor. Só para poder para poder fazer com que houvesse um estreitamento dessa relação, os animais que eram a fonte principal de alimento dessas sociedades antigas, eles eram oferecidos então aos deuses, porque dizendo assim, olha, eu ofereço aquilo que eu tenho de mais importante. E aí então aquela imagem que se tem, né, da inocência, da ingenuidade, sempre oferecendo um cordeiro, um animal que fosse saudável, como a gente viu ali no livro de Levítico, né, dizendo que tinha que ser um animal que fosse saudável, um animal que tivesse grande importância para aquela pequena sociedade, enfim, né, o que a gente começa a analisar, a estudar nessa relação é exatamente uma questão de cultura, uma questão de entendimento do homem, as suas divindades. Né? Então o que a gente começa a compreender nesse nosso tema é exatamente que para o homem
Isso tinha grande importância. E muitas religiões começaram a se modificar. Basta a gente ver, por exemplo, com o cristianismo, que é uma evolução do judaísmo, né, que é um segmento do judaísmo. Nós temos ali que esses tipos de sacrifícios acabaram sendo terminados a partir, por exemplo, da morte de Jesus. Quando ele era considerado, por exemplo, pessoal, vamos prestar atenção aqui no nosso estudo, senão desvio o assunto em área de texto. Que ele era, por exemplo, visto como sendo o Cordeiro de Deus. Essa expressão Cordeiro de Deus lembra exatamente a questão do sacrifício. Quer dizer, você sacrifica um cordeiro para poder agradar a Deus, e Jesus foi a representação desse cordeiro para poder tirar os pecados do mundo, tirar o pecado dos homens. Então, a partir do momento que você seguia Jesus e você entendia como ele sendo aquele que se sacrificou em benefício da humanidade, você estaria, por exemplo, liberto dos seus pecados. Essa é uma questão cultural, a gente não faz julgamento aquilo que nós comentamos agora. Não adianta a gente dizer que se por acaso isso era válido, se não é válido, se está errado, se está certo. Dentro da nossa doutrina, em termos de evolução, a gente sabe que, conforme o próprio Jesus colocou, que a cada um segundo as suas obras. Então o homem cresce pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias realizações. Se você disser assim, olha, mas não é assim que funciona, porque ele se sacrificou. Então há uma contradição nos próprios ensinamentos. Se ele diz que cada um segundo as suas obras, e o outro lado a gente diz que ele se sacrificou para que você não tivesse de trabalho, há uma contradição dentro da própria doutrina. Mas os sacrifícios têm esse objetivo. Um objetivo de aproximação ou um objetivo de libertação de pecado. Um objetivo de expiação. Então, é exatamente ali que a gente vai começar a analisar essa nossa relação. Então, aqui no nosso Livro dos Espíritos, nós temos aqui algumas passagens, algumas colocações de Kardec nos estudos que são desenvolvidos dentro da doutrina a respeito dessas práticas. A gente lembra que nós estamos num capítulo tratando de lei de adoração. Então, quando se fala em adoração, os homens procuram proporcionar essa adoração através de determinadas aquelas práticas que são exteriores, que nós já estudamos, algumas vezes apenas com alguns rituais simples, alguns rituais ligados, né, à materialidade, né, à materialização, e por outro lado nós temos ali aquela adoração exterior também feita através desses sacrifícios. Então, pela visão do mundo espiritual, quando os espíritos começam a nos dar essa orientação para poder exatamente expandir a nossa visão a respeito daquilo que nós realizamos no nosso mundo material hoje, a respeito aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia nesse processo de elevação espiritual, Kardec então faz aqui algumas perguntas que são bastante interessantes para a gente poder compreender aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós vivemos no passado e aquilo que nós deveremos viver no futuro. Isso é que é mais fundamental. Pode começar a colagem, por favor, questão 669, no item 7, sacrifícios. Kardec pergunta o seguinte para nós, vamos lá. A prática dos sacrifícios humanos, aqui ele começa a falar porque a gente nem entrou ainda nos sacrifícios humanos, mas para a gente poder ter uma ideia, segura só um pouquinho, filhinho, agora que me lembrei aqui de uma outra colocação. Muito além daquilo que nós temos, ou tínhamos e temos, a respeito da prática dos animais, vai com Deus, Maria, até mais, a respeito da prática do sacrifício animal, nós temos também a prática dos sacrifícios humanos. Nós lembramos que nas culturas, principalmente pré-colombianas, mais próximas a nós tínhamos ali sacrifícios de seres humanos, em benefício dos seus deuses. Como, por exemplo, não passei para vocês numa outra oportunidade, são do livro Apocalipto, uma produção de Mel Gibson, que tratava de relação entre tribos, e nessa relação nós tínhamos ali tanto o processo de escravização de tribos mais fortes sobre tribos mais fracas, assim como também nós tínhamos ali sacrifícios humanos feitos em determinados altares, em que os homens tinham seus peitos abertos, seus corações retirados, oferecidos aos deuses. Nós tínhamos também, no mundo, na África, por exemplo, na própria Ásia, também tínhamos outras práticas feitas, os próprios druidas celtas também tinham essa prática de sacrifício humano, onde pegava, por exemplo, mulheres virgens
que era a representação da pureza, crianças, que também tinham o simbolismo da pureza, que eram levados ao sacrifício para poder agradar aos seus deuses. Há alguns relatos que no próprio hinduísmo, algumas mães sacrificam os seus filhos recém-nascidos no rio Gange, que é um rio sagrado para aquela sociedade, em benefício dos seus deuses. Então nós falamos assim, mas eles estão errados. Estão errados a partir do princípio de que nós não devemos destruir, por exemplo, não devemos destruir o ser humano, né, que a morte seria ali um equívoco da humanidade, mas dentro dessa evolução cultural, tirando a questão do julgamento, a gente compreende que era importante para eles aquilo tudo, mas que hoje, felizmente, vem se transformando. Para a gente poder ter uma ideia de como eram feitos os sacrifícios, uma reportagem que foi publicada no Globo, no último dia 16, na sexta-feira passada, sempre que eu vejo esses artigos eu tenho que pegar porque a gente acaba usando, né? Mandei outra. O título é o seguinte: arqueólogos encontram restos de ritual de sacrifício humano gigante no Peru. E o Peru aqui em cima, né? A cultura inca, bem próximo a nós. E aqui exatamente, né, Zeca, esse texto fala exatamente sobre isso. Então é uma notícia pequena, que ela diz o seguinte: arqueólogos encontram no Peru uma cova coletiva com restos de 42 crianças e 74 animais sacrificados em um grande ritual há cerca de 800 anos. Os esqueletos foram desenterrados nas proximidades da vila de pescadores de Huachaquito, na província de Trujillo, e representam a mais importante descoberta relacionada aos sacrifícios humanos e de animais realizados na cultura pré-inca de Xinú, afirmou o arqueólogo Oscar Gabriel Prieto, responsável pelas escavações. O ritual teria como objetivo agradar Deus, e os Xinús acreditavam ser responsável pela fertilidade do oceano e da terra. Então nós temos aqui uma reportagem que fala exatamente sobre essa descoberta. Isso de 800 anos, mas mostra sacrifício, por exemplo, de crianças. E aqui então, vamos agora aqui ao nosso texto. Deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instantinho. Aqui do nosso Livro dos Espíritos, Kardec então faz a seguinte pergunta. Vamos agora, depois de analisarmos os fatos, vamos nos à filosofia dessas práticas. Kardec então perguntou: a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta sociedade, à antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Por que eles praticavam isso? De onde eles tiraram a ideia de que sacrifícios humanos, e até mesmo de sacrifícios animais, acabavam agradando a Deus? Respondem os espíritos: primeiro, porque não compreendia Deus como sendo fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria supõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Olha só a sabedoria dessa resposta, compreendendo estágios evolutivos de cada sociedade. Então não é aquela ideia assim, aquele povo deve ser condenado para sempre. Eles praticavam aquilo que eles acreditavam ser corretos. E que pelo processo evolutivo das reencarnações, da evolução do espírito, da expansão da consciência, eles vão percebendo que aquelas práticas eram equivocadas e trabalhariam em benefício da sua correção, do seu reajuste. Continua para nós. Depois, os homens primitivos deviam crer, naturalmente, que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que o material. E aí teve aquela ideia assim de que aquilo que é vivo tem muito mais importância do que aquilo que é morto. Então, até no início do Antigo Testamento, nós temos ali, lá no livro A Gênese, fala sobre o sacrifício de vegetais feito por Caim e o sacrifício animal feito por Abel, que é um simbolismo, naturalmente, de uma sociedade em desenvolvimento, mas mostrando que Caim desagradou a Deus pelo fato de ter oferecido frutos e verduras, enquanto que Abel, que fez o sacrifício de um animal, de um cordeiro, acabou então sendo ali preferido, e daí então provocando aquele ciúme, a morte de um irmão sobre o outro, etc. e tal. E continuou para nós aqui. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo a sua força, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Daí então muitas vezes filhas de sacerdotes eram sacrificadas, e sendo sacrificadas,
Elas eram então tendo uma importância muito maior aos olhos dos deuses, né? Deixa eu ver aqui, não, filhinha, eu li tudo. Estou aqui lendo exatamente o que foi colocado. Vamos lá então, continuando. Pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os ignorantes com relação a Deus. É aquilo que a gente sempre coloca, né? Muitas vezes você tem um momento de festividade e você tem alguém que é muito importante para você, a gente sempre dá um presente melhor, um presente mais caro. Inclusive nós que somos presenteados estamos até acostumados a isso. Se por acaso, nós já comentamos isso, né? Num dia dos namorados, por exemplo, o seu namorado vem assim: olha, eu te amo tanto que eu te ofereço essa caixa de bombom. A namorada vai olhar para sua cara assim, levantar a sobrancelha e falar assim: é isso o tamanho do amor que você tem por mim? Agora, se você oferece um diamante, oferece para ela alguma coisa um pouco mais cara, ela vai dizer: nossa, mas como você me ama, olha o presentão que você me deu. É mais ou menos assim que funciona. De repente a gente chega no Natal, aí um amigo chega assim: nossa, eu adoro você, olha essa camisetinha que eu te comprei. Aquela cara de R$15 comprada assim numa feira bem simples. Aí você vai olhar assim e falar assim: nossa, obrigado, você me ama mesmo. Então a gente percebe o quê? Que o nosso próprio comportamento, né, tem que ser aquele bombom garoto, caça, bem baratinho. Então quando a gente fala sobre essa questão do presente, a gente sempre valoriza muito mais o sentimento de alguém da forma como ele demonstra através de um presente material. E aí então a mesma coisa acontece com relação aos deuses. A nossa relação com os deuses, principalmente pelo fato da gente materializar esses deuses, a gente lembra que os deuses têm um perfil, têm uma personalidade, uma característica humana. A única diferença é que eles têm poderes sobrenaturais. Então se eu apresentei alguém para poder agradá-la, aqueles que pode apontar a direção da minha vida, nos seus benefícios, nas suas dificuldades e tudo mais, eu então vou presentear com algo que é mais valioso. Então nessa relação que nós temos uns com os outros, nessa vida em sociedade, nós temos também com relação a esses deuses ou com relação a Deus. Naquela época antiga, nós lembramos sempre que Deus era visto como um ser bastante cruel, vingativo, bastante rigoroso nas suas exigências. Daí então os homens praticando esses atos de sacrifício para poder acalmar esse Deus, tanto nos sacrifícios humanos como nos sacrifícios animais. Felizmente, depois que Jesus chegou aqui no mundo e trouxe para nós uma outra visão dessa nossa relação com Deus, lembrando que Ele é um Deus de amor, Deus que é visto como um Pai muito amoroso, não há mais necessidade de querer aplacar a sua ira ou de querer agradá-lo, né? Exatamente, né, Suzana, né? Ele não era visto, né? Era literal a sua maldade. Aí Jesus disse assim, né, que ele simplesmente veio trazer a visão de Deus, até mesmo na oração do Pai Nosso que a gente coloca, né, que ele chama Pai Nosso que estais no céu. E aí, então é uma relação muito mais pacífica, é uma relação muito mais amorosa, muito mais tranquila do que era no passado, quando Moisés disse: se você não fizer isso, Deus vai derramar sobre você a sua ira. E nós temos hoje religiões que são dessas religiões pentecostais, que ainda sustentam a sua doutrina em cima do Antigo Testamento, vem Deus e coloca assim: porque Deus vai se vingar daquilo que você fez. O seu pecado vai custar muito caro, porque você vai sofrer as consequências porque Deus não está sendo agradado. Então nós temos exatamente esse ponto de vista, que é ainda um ponto de vista bastante retrógrado nessa nossa relação com a divindade. Daí então que muitas vezes o homem que hoje, por exemplo, não sacrifica mais animais, mas sacrifica o seu patrimônio. A ideia que é trazida: se você não der o seu dízimo, você vai sofrer as consequências porque você não está agradando a Deus. Então modificou-se o objeto de sacrifício, mas se mantém ainda aquela ideia de você ter medo de Deus e você precisa acalmá-lo por isso. Questão 669A. Vamos em frente. Né? Dizem com frequência, né, Zeca, principalmente assim as gerações mais antigas, dizem assim que são muito religiosas, dizem assim, né, que eu sou uma pessoa temente a Deus. E por que temente a Deus? Porque eu tenho medo de Deus, eu tenho que ter medo
Por isso eu tenho que agradá-lo com as minhas atitudes, com os meus sacrifícios. Sejam, hoje não mais como sacrifícios de seres vivos, mas com sacrifícios de atitude. Jejuar, por exemplo, é um tipo de sacrifício. Você se restringir em dias santos, da mesma forma também. Questão 669A. Pode colar a filhinha, por favor. Pergunta Kardec: assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Respondem os espíritos: não há dúvida quanto a isso. Bem simples, meio objetiva. Lembrando que primeiro se sacrificavam os animais. Depois, percebendo que já não era mais o suficiente, começavam então a sacrificar os seres humanos. E Kardec continua, 669b, agora insistindo um pouco mais nessa questão. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originam de um sentimento de crueldade? Pergunta interessante, porque mostra para nós o seguinte: quer dizer então que esses tipos de atitude não deveriam ser considerados como um assassinato? Como uma atitude perversa do ser humano de querer matar aquele que era o seu oponente? Respondem os espíritos: não. Quer dizer, não deveria ser vista dessa forma. Mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Mostrando exatamente isso. Que nós hoje entendemos que naquela época, e ainda em algumas sociedades atuais, nós podemos entender que é uma falsa ideia que eles têm dessa relação com os deuses ou com Deus, dependendo da estrutura dessa religião, ou dos princípios dessa religião. E ele continua: vede Abraão, com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos e até mesmo inimigos pessoais. Nesse caso em cima que a gente coloca, vede Abraão, aquela passagem do Antigo Testamento em que ele estava praticamente ali, às vias de sacrificar o seu filho sobre um altar. E no último momento, já que Deus percebeu que ele já estava disposto a exercer a sua fé, para mostrar que realmente ele acreditava naquilo que ele fazia, Deus disse então: não precisa mais fazer isso, porque você já provou a sua fé. Então é uma falsa concepção de que você agradando aos deuses, para agradar aos deuses você tinha que exercer essa prática. Mas os espíritos lembram o seguinte para nós, que com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos e até mesmo os inimigos pessoais. Ou seja, algumas sociedades, inclusive essas relatadas no Antigo Testamento, sociedades pré-colombianas, sociedades africanas, asiáticas, europeias, pegavam então aqueles que eram seus inimigos, que eram capturados nos combates, nos conflitos, nas disputas que eles acabavam tendo por territórios, por riquezas e tudo mais, e pegavam então esses inimigos e sacrificavam para poder aplacar a ira dos deuses ou agradar a esses deuses. Olha com Deus, Zeca, bom dia. E daí então passaram os abusos. Aquilo que era sagrado se tornou uma prática muito cômoda, muito confortável. Porque eu posso pegar alguém que é meu inimigo e em vez de eu sacrificar aquilo que é importante para mim, eu sacrifico aquilo que eu não gosto. Fica muito mais fácil, muito mais simples. E continua: Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Só que nós temos um detalhe importante. Para aqueles que levam ao pé da letra aquilo que é trazido, por exemplo, nos livros sagrados, como a gente leu, aqui no livro de Levítico, no primeiro livro, no primeiro versículo, logo nos primeiros versículos, ele traz exatamente isso. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da consagração, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, gado de vacuum e de ovelha. Aqui no próprio Levítico já é uma evocação para fazer com que os homens pratiquem esses sacrifícios para poder agradá-lo. E a gente pergunta, mas aqui na Bíblia está dizendo que Deus disse que esses sacrifícios eram agradáveis. Mas os Espíritos estão dizendo que Deus nunca pediu isso. Como é que a gente vai analisar a contradição dessas duas informações? Simplesmente analisando essa questão de cultura e de evolução de cada sociedade. Se a gente faz um estudo antropológico sobre a evolução da consciência humana, e principalmente a evolução da espiritualidade de cada sociedade, a gente lembra o seguinte, que para nós desenvolvermos determinado tipo de conceito,
nós temos que passar dos estudos, ou passar do entendimento mais simples até o entendimento mais complexo. O entendimento mais simples, né, que é inicial, é fazer com que os homens criem uma estrutura ou criem um modo de pensar que faça com que ele se sinta relacionado com as divindades. Daí então os espíritos que estavam ali presentes nessas sociedades, mostrando que Deus era um Deus poderoso e que era necessário que se estabelecesse algum tipo de relação. E daí então nós tivemos ali a parte dos sacrifícios, a parte dos rituais e a parte do medo. Moisés é considerado o primeiro codificador. E ele trazia os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cobiçar, guardar os dias de festa, honrar a Deus, vários tipos de entendimentos. Né? Primeiro nós temos ali nos 10 mandamentos origens, ou proibições, ou instruções, que primeiro faz com que o homem se relacione com Deus. Segundo, que ele mostre de um modo equilibrado, para que ele viva de um modo equilibrado a sua relação com o seu semelhante. Então primeiro Deus, depois o semelhante. Deus fazendo ali, guardando os dias, praticando ali os seus louvores, e com os seus semelhantes não matar, não roubar e tudo mais. Essas orientações. Mas junto dessa ideia que nós temos a respeito dos 10 mandamentos, nós tínhamos também ali aquilo que era infundido na mente daquelas pessoas, a questão do medo. Basta a gente ver, por exemplo, aquela ideia do bezerro de ouro, quando eles tinham aquela travessia de 40 anos do deserto, né, do Egito, até Canaã, que era a terra prometida. Ali o bezerro de ouro era um deus da riqueza adorado, que acabou depois sofrendo ali as consequências. Inclusive o próprio irmão de Moisés, né, teria sido levado ao sacrifício por causa desse tipo de prática, né? Ou teria sido poupado de um sacrifício por causa desse tipo de prática. Então nós temos ali que os espíritos se relacionam com os homens desde os tempos mais antigos, mas a forma desse tipo de orientação espiritual ou de doutrinação espiritual deveria ser feito dentro do entendimento deles. Desde aquilo que era mais básico, mais material, mais primitivo, até aquilo que era mais evolutivo, mais filosófico, mais espiritual. Então nós temos hoje, por que há essa contradição entre aquilo que dizendo que Deus nunca pediu isso e na Bíblia está dizendo que pediu? Simplesmente porque naquela época os espíritos influenciavam aquelas pessoas, para que eles estabeleciam um novo modo de pensar com relação à divindade. O advogado colocou para nós, com essa controvérsia, podemos dizer que a Bíblia foi escrita pela mão do homem sem orientação do Espírito Santo? Advogado, a gente tem que pensar o seguinte, eu sempre coloco muito isso, e é importante que a gente tenha essa consciência a respeito desse assunto. A Bíblia, ela foi criada, ela foi desenvolvida por vários escritores que relatavam fatos de uma sociedade específica, a sociedade hebraica. Por exemplo, a gente não tem ali a origem dos povos africanos, a gente não tem a origem dos povos europeus, a gente não tem a origem dos povos orientais. A gente tem a origem a história de um povo. E ela foi escrita com relatos de cada sociedade. Dentro dessas ações, ou dentro desses relatos, nós temos ali algumas passagens importantes, que era, por exemplo, a elaboração de leis que regrassem essa sociedade. Então hoje, por exemplo, né, não sei se o seu nick de advogado é a sua profissão também, eu imagino que seja, quando se estuda a história das leis, a primeira lei constituída na história é a lei feita lá pelos babilônios, né, a lei de Talião, onde nós tínhamos ali aquela reciprocidade, né, o que você faz é aquilo que você recebe, coisa e tal. Depois nós tivemos os códigos da cultura greco-romana, mas muito antes disso nós tínhamos a sociedade hebraica. Quando nós pegamos, por exemplo, o Deuteronômio, que é um dos livros sagrados do Antigo Testamento, que mostra ali Moisés trazendo uma codificação, elaborando leis para que pudessem reger aquela sociedade. Então ele falava a respeito das relações matrimoniais, ele falava a respeito das relações com os escravos, da relação com o patrimônio. Então a gente fala assim, mas tudo isso é de ordem divina? Sim, se for uma inspiração para que aquela sociedade começasse a ser regrada. Porque imagina, a gente vê muito isso nos filmes pós-apocalípticos, né, onde há ali aqueles grandes hecatombes, onde há aquelas grandes destruições nucleares e tudo mais. Então cada sociedade, cada grupo vive por si mesmo. É a lei do mais forte.
Então nós temos ali aqueles grupos que querem subjugar a outros, que não tem mais lei, que é aquela coisa desordenada, vira o caos. Naquela época era assim. A sexualidade, o crime, o aborto, a violência, a indiferença com o semelhante era algo disseminado em todos os povos. E a única forma de você regrar o comportamento daquelas sociedades era através do medo, através da imposição de leis, como é até hoje. Hoje nós não praticamos os mesmos crimes, exatamente porque nós evoluímos no nosso modo de pensar, mas ainda temos regras. Porque se eu não fizer isso, se eu roubar alguma coisa de alguém, eu tenho um código penal que vai julgar a minha atitude. Naquela época, esses mesmos códigos, eles tinham ali o rótulo do sagrado. Então aqueles que professam uma religião que segue aqueles códigos, naturalmente vai ver aquele livro como um código sagrado, e sendo um código sagrado não pode ser tocado. Mas aí então a gente volta um pouquinho para a gente ter uma ideia de como as coisas vão se transformando com o passar do tempo, porque isso é um processo evolutivo. A gente vai falar sobre a lei do progresso depois, mostrando que aquilo que era no passado, que era aceitável no passado, se modificou, que hoje nós não praticamos mais. Nós condenamos aquelas mesmas atitudes no presente, mas nós não podemos condenar aquilo que foi praticado no passado, porque aquilo fazia parte de uma cultura. Então tudo aquilo que foi escrito, ele foi escrito por causa de determinada situação, o modo de vida que eles tinham naquela época, por causa da cultura que eles abraçavam. Então ele foi escrito, a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, e até mesmo o Novo Testamento, ele traz para nós a seguinte ideia. Aquele livro foi escrito para um povo específico, para uma época específica, por causa de um comportamento específico. Então aquilo que era no passado não é hoje. Se hoje a gente pensa o seguinte, que a escravidão é condenada por Deus, esse é um ponto pacífico, há uma condenação. No passado, nós tínhamos ali Moisés falando do bom relacionamento com os escravos. Paulo de Tarso dizia do respeito que deveria ter com os... Então a gente pergunta, mas espera aí, Deus mudou de ideia de repente? No passado ele permitia que os escravos fossem utilizados e hoje já não permite mais? Então Deus foi mudando de ideia com o passar do tempo? Estudando sobre as leis naturais, a gente lembra que as leis divinas são imutáveis. Aquilo que era, ainda é. Mas as leis humanas vão se modificando conforme os povos vão evoluindo. Basta a gente ver que Moisés dizia o seguinte no Deuteronômio: se você tiver contato com algum tipo de necromante a gente lembra, eram aqueles que evocavam os mortos para fazer consultas, você poderia apedrejar esses necromantes e expulsar de perto de você. Quer dizer, nós somos espíritas, nós trabalhamos com a relação com o mundo espiritual através da mediunidade. Se você pega alguém radical, ele vai te apedrejar na rua, porque naquela época dizia que isso era permitido, que a mulher que traiu o marido, ela poderia ser apedrejada, que ainda é um tipo de comportamento ainda muito presente nas sociedades, por exemplo, do Oriente Médio, como a gente viu. A lapidação é uma lei constitucional, por exemplo, do Irã. O homem recebe chibatadas, chicotadas, por ter cometido um erro, mas a mulher ela acaba sendo sacrificada. Inclusive o Brasil se envolveu hoje numa situação polêmica, onde uma iraniana tinha sido condenada à morte pelo fato de ter traído o marido, e o Brasil então ofereceu abrigo a ela, criou ali um desconforto diplomático entre o Brasil e aquelas sociedades. Então é assim que a gente percebe que tudo vai se evoluindo. Aquilo que a gente coloca como sagrado, a gente tem que raciocinar em cima disso. Se é sagrado, não há mudanças. Se aquilo que era no início dos tempos continua sendo até hoje, porque Deus não muda de ideia com o passar do tempo. Mas as sociedades vão evoluindo e transformando as suas práticas. Dessa forma que a gente... Aquilo que é sacrifício no passado, hoje para nós é equivocado, é errado. Eu não vou falar de condenação, porque no início nós falamos, mantenhamos a mente aberta para entendermos o porquê de cada coisa. Aquilo que é proibido para nós é legítimo para outro. Inclusive nós tivemos uma lei que tinha sido votada, uma proposta de lei, um projeto de lei, que tinha sido oferecido no Rio Grande do Sul pelas sociedades protetoras dos animais, dizendo que deveria haver uma condenação para o uso de animais para sacrifícios religiosos. E o desembargador, responsável pelo julgamento daquela causa, ele disse o seguinte:
nós não podemos interferir nas práticas religiosas porque o Brasil é um país laico. Um país laico significa que o Estado não pode interferir na religião e a religião não pode interferir no Estado. Porque se você, por acaso, interfere na prática de uma religião por causa de sacrifício de animais que são utilizados como alimentação daqueles praticantes, você tem que condenar, por exemplo, os matadouros, as fazendas de produção de gado, os supermercados que vendem, as pessoas que consomem. Então, se você condena de um lado, você acaba entrando em conflito com o outro. Então, nesse caso, o juiz disse o seguinte: nós não podemos interferir, porque uma prática religiosa ela é cultural. E sendo cultural, ela tem que ser analisada por uma outra perspectiva. Então a gente vê que tem muitos tabus, muitas ideias que vão se somando, que a gente se coloca numa situação complicada. De você imaginar até onde a coisa é certa e até onde a coisa é errada. Vamos em frente então, meus amigos. Tudo certo, advogado? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu acabei falando demais. Não sei se por acaso eu atendi aquilo que você me perguntou. Só a respeito das leis, né, se elas são sagradas, se foram inspiradas pelo Espírito Santo. A gente coloca exatamente isso. Essa inspiração do mundo espiritual vem para fazer com que as sociedades sejam dirigidas para um sentido evolutivo. Assim como é hoje. A gente tem, por exemplo, o nosso Congresso, o nosso Tribunal de Justiça. Nós temos hoje os nossos legisladores, deputados e senadores que provocam em nós certa antipatia e, dependendo da situação, até uma certa aversão, mas eles são responsáveis pela elaboração de leis da nossa sociedade. E sendo responsáveis pela elaboração das nossas leis, nós temos ali uma legião de espíritos que estão ali prontos ajudando na elaboração de leis mais evoluídas. E sendo uma evolução mais evoluída, uma produção de leis que promova a nossa evolução, os espíritos estão sempre preocupados com isso. Olha, César, segundo o Conselho Espírita Internacional é Cuba, tá? Que vem como segundo. O Brasil é o primeiro, Cuba é o segundo. Tá? Pelo número, né, pelo equilíbrio que há entre o número de habitantes com a quantidade de centros espíritas. Nós comentamos isso ontem, por acaso, né, ilustrando aqui o nosso estudo. Então vamos em frente, meus amigos. Então, colocando para nós aqui, né, de resto, como a gente disse na resposta 669b, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Então, mais uma vez, se Levíticos diz que essas práticas são de origem divina, a lei natural mostra para nós que Deus não muda de ideia. Então, não foi uma exigência divina, mas certamente o mundo espiritual, essa é uma visão nossa, certamente o mundo espiritual inseriu essas práticas, por mais absurdas que sejam para nós na atualidade, por mais absurdas, para que aquela sociedade se transformasse numa sociedade monoteísta, equilibrada, que pudesse se desenvolver dentro de determinadas leis. Então ele coloca aqui também: Deus não é honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Mas no Antigo Testamento fala sobre isso. Merece a nossa atenção. Um estudo mais aprofundado para entender por que naquele passado era assim e agora não é mais. Vamos em frente. Filhinha 670, por favor. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Mais uma vez a mesma resposta. Se a lei divina diz para nós que os homens devem se amar, que os homens devem se auxiliar, a gente já tem, pela lei natural, a resposta a essa questão. Quer dizer que no passado Deus se alegrava com sacrifícios humanos e hoje ele condena? Não. A ideia é a seguinte: se o homem deve respeitar e amar o seu semelhante nos tempos atuais, como sendo uma lei natural, desde os princípios dos tempos, esse mesmo tipo de prática continua. Deus não muda de ideia como a gente muda, mas são os homens que mudam o seu modo de pensar de acordo com o seu grau evolutivo. Vamos à resposta. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar é sacrificar, né? Um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato.
Os homens, ao se melhorarem, iam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, e só o praticavam para satisfazer as suas paixões. Aqui já mostrou também que o homem já começou a deixar aquele lado de evolução, aquele lado de esclarecimento, e começou a satisfazer o seu próprio egoísmo, as suas próprias paixões. Mas o interessante da gente lembrar é o seguinte: quando se fala sobre intenções, e que Deus julga pelo pensamento, pela intenção e não pela forma, entendia que aqueles povos primitivos, como as sociedades primitivas atuais, utilizem essas práticas que são condenáveis pelas suas próprias leis naturais. Mas ele percebe que se por acaso há essas práticas, é porque ainda há a ignorância, ainda há a falta de conhecimento. Mas se você tem uma prática equivocada, e no seu íntimo você faz isso com toda a sua sinceridade, há o atenuante. Nós temos ali o atenuante, aquilo que atenua, aquilo que diminui o peso do erro pela intenção positiva que você tem. Mas a partir do momento em que você é promovido pelo esclarecimento, você vai olhar para trás e perceber que cometeu um erro. E aí então a nossa própria consciência vai nos impulsionar para a regeneração, para a reconstrução daquilo que foi destruído. Então Deus, essa ideia de condenação, não é porque você pecou. O pecado é muito relativo. O pecado significa o erro, e esse erro é analisado pela sua intenção, pelo seu grau de esclarecimento. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos, aqui mesmo nesse livro, quando Kardec fez uma pergunta: quem é mais condenável? Uma sociedade canibalista ou uma sociedade desenvolvida que pratica corrupção? E aí então eu coloco: quem é mais condenável? Alguém que vive numa tribo, afastada de todo esclarecimento de sociedade, seja na América do Sul, seja na África, seja como for. Temos aquelas sociedades canibais, em que o homem lá devora através da antropofagia, homem, fagia, alimentação. Antropofagia, ele se alimenta do seu semelhante na prática de um ritual. E nós temos aqui na nossa sociedade um advogado que é corrupto, um médico que é negligente, que deixa o paciente morrer, alguém que simplesmente ignora o seu semelhante, levando em consideração o grau evolutivo dessas duas sociedades, da sociedade primitiva que pratica o canibalismo e de uma sociedade dita evoluída, que é indiferente e pratica corrupção. Quem tem o maior peso de culpa nessa história? Os espíritos são claros: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem esclarecimento, você será cobrado pelo erro que você cometeu. Se você é ignorante, o atenuante da ignorância vai simplesmente diminuir, atenuar a sua culpa. É errado fazer aquilo? Sim, é errado. Mas a intenção que os move ainda está sustentada pela ignorância. Agora, eu faço universidade, eu tenho ali informações de toda a ordem, tenho ali uma série de instrução, uma série de orientação para me mostrar a conduta, e eu mesmo assim ajo de uma forma equivocada. O Twain colocou para nós uma situação atual: o pobre que rouba ou o político que rouba, quem é mais condenável? Depende da intenção, porque tem pobre que é safado. Ele vai justificar: porque eu não tenho o que comer, mas também ele não procura trabalho. E então ele justifica a sua ação pela maldade, pela ação. Então é interessante a gente lembrar sempre que Deus nos julga pelas nossas intenções. Aquilo que nós observamos de uma forma exterior é simplesmente um ponto de vista, de uma perspectiva que nós utilizamos, que nós não compreendemos. É a mesma coisa que nós falamos, a questão da eutanásia, questões polêmicos da nossa sociedade, o aborto. Nós temos ali, que mais? Os sacrifícios animais. A questão é: todo mundo que pratica o aborto deve ser condenado? Todo mundo que comete o suicídio deve ser condenado? A gente não sabe quais são as suas intenções, qual é o seu grau de esclarecimento, qual é a sua maturidade, qual é o seu grau de desespero. Então a gente fala assim: todo suicídio é condenável. Temos aquele suicida que fala assim: olha, quer saber? Cansei de viver, não quero mais saber de nada. Pum, comete suicídio. Temos aquele outro que diz assim: olha, eu estou muito doente e não suporto mais esse peso.
eu estou em desespero, então eu pratico o suicídio. Nesse caso, como é que nós vamos pesar essas duas situações, se nós tivéssemos condições naturalmente? Nós temos atenuantes e agravantes de acordo com o nosso grau evolutivo. Assim que funciona. O suicídio indireto, o suicídio direto, todo tipo de prática que nós temos ali tem atenuantes e agravantes porque são baseados em intenções. E nós não temos condições de fazer julgamentos. O suicídio indireto, Mia, é uma expressão utilizada para as pessoas que vão se matando todos os dias e não se dá conta. Como, por exemplo, fumante, alcoólatra, pessoa que trabalha demais e se estressa, porque dá a impressão de que é só vício, né? De repente eu sou um estressado, sou uma pessoa que não tem tranquilidade, eu não paro de trabalhar, eu sacrifico os meus esforços, sacrifico a minha família, de repente eu tenho um infarto e morro. Se eu tivesse tido uma vida equilibrada, eu simplesmente não morreria, porque eu saberia utilizar. É que o nosso amigo Reinaldo não está aqui, mas ele sempre conta para nós essa história, eu gosto muito daquilo que ele colocou, porque ele trabalhava estressantemente durante a sua vida ativa, até que ele sofreu um infarto e hoje utiliza um aparelho no peito para poder controlar o coração. E ele diz assim: a minha vida foi uma vida desregrada pelo excesso de trabalho que eu tive. Então nós temos pessoas de diversas que têm ali AVCs, que são aneurismas, pessoas que infartam, pessoas que têm ali gastrites e úlceras, pessoas que desenvolvem cânceres. São esses aí os suicidas inconscientes que a gente coloca, né? Mas o que é julgado na verdade é a intenção. Quem faz isso não tem intenção de se matar. Na verdade, o próprio Kardec, Allan Kardec, foi chamado a atenção: se você não parar, você vai cometer o autoassassínio. É a orientação que o Dr. Demer, que era um amigo dele, relata lá no livro Céu e Inferno e também na Revista Espírita. Kardec trabalhava tanto, de madrugada, de dia, não se alimentava bem, trabalhava demais, ele ficou doente. O Espírito veio e falou: cara, você está se matando. E se você fizer isso, você não vai cumprir a sua missão. Então, na verdade, esses suicidas inconscientes, que é uma expressão equivocada, porque quem se mata, isso, exatamente, né? Ele acabou, talvez, né, Fristone, morrendo por causa disso, desencarnando por causa desse aneurisma. E era cardíaco, né? Quando fala aneurisma, é sempre uma dúvida, mas ele morreu do aneurisma cerebral ou cardíaco? Foi um problema de coração que ele teve. Segundo informação. Então a gente tem ali, quando você faz alguma coisa com intenção, você classifica isso como um suicídio. Se você faz sem intenção, você acaba se destruindo, mas sem a intenção. Mas de qualquer forma nós temos ali essa questão que é colocada para nós aqui pelos Espíritos, nesse trecho que nós vemos agora. Muitas pessoas praticavam esses sacrifícios com a intenção de agradar aos deuses, não com a intenção de assassinar o seu semelhante. Mas depois que se esclareceram, acabaram depois percebendo esse tipo de equívoco. Deixa eu ver aqui mais o que nós vamos estudar. Rapidamente, vamos em frente. Deixa eu ver aqui, peraí. Guerras Santas, que a gente vai falar. O fruto. Tá, vamos em frente. Pois é, andador, o que a gente coloca, essa Kardec ter sido um suicida, inclusive o nosso amigo Paulo Neto, que trabalha com muita dedicação nas respostas a esse tipo de pensamento, eu mesmo, assistindo certa vez a um programa na Rede Record, aquele programa Fala que eu te escuto, que passa todos os dias, todas as madrugadas, um dos temas era exatamente esse, sobre o suicídio. E aí então uma pessoa telefonou, eu não sei por que aquele dia eu estava assistindo, mas eu assisti. Uma pessoa ligou e falou assim: porque o próprio fundador do Espiritismo se suicidou, porque ele estava sendo assediado pelos espíritos que ele evocava. Dizendo que ele se jogou de uma ponte ou coisa parecida. Quer dizer, disseminam essa ideia sem qualquer tipo de conhecimento, né? Que na verdade ele é natural, através de uma doença que ele tinha, mas isso é alimentado nesse meio daquelas pessoas que são opositoras do Espiritismo sem qualquer tipo de fundamentação, né? Infelizmente é assim. Pois é, né, Ju? Então aqui para nós, pessoal, a gente tem aqui o próximo tema. Vamos terminar isso aqui rapidamente, vamos lá. Fininha, 671, eu vou fazer a leitura aqui porque a gente já falou bastante sobre isso e a gente não pode deixar pendência para o nosso próximo trabalho, vamos lá. Ele morreu de um problema de coração, um infarto que ele teve, tá, Sandra? Porque aneurisma nada mais é do que uma ruptura, né, de uma veia. E nesse caso ele teve ali um infarto.
Esse infarto acabou provocando uma ruptura e ele então veio a desencarnar segundo o seu atestado de óbito. Vamos lá então. O que devemos pensar das chamadas santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam sacrifícios humanos? Quando a gente fala sobre essa questão da Guerra Santa, ela é extremamente problemática, né? Porque eram atitudes de pessoas que agiam em nome de Deus. E se nós estudarmos das 8 cruzadas que foram realizadas na história da humanidade, que era um conflito entre cristãos e muçulmanos, pelo domínio das guerras da Terra Santa, que era ali onde Jesus estaria sepultado, né, que era Jerusalém. Nesse caso, a gente lembra ali que pessoas iam com boa vontade. Inclusive o próprio São Bartolomeu, o São Bernardo, um santo São Bernardo, ele era um bispo de uma região em que ele fazia discursos em praça pública convocando as pessoas a combaterem os infiéis. E a gente pensa assim, poxa vida, é assim que acontecia? Sim, era assim que acontecia. Eles acreditavam que essa luta era legítima. E que eles combatendo os seus inimigos, eles estariam agradando a Deus. Que é exatamente essa a questão que Kardec coloca. É legítimo pensar nisso tudo? Isso poderia ser visto também como sacrifício? Os espíritos respondem: esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra santa de exterminação, porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis, ou seja, desculpáveis, por não crerem na palavra daquele que estava animando o Espírito de Deus, ou seja, Jesus, e fora enviado por ele, sobretudo quando não o viram e não testemunharam os seus atos. Aqui uma questão muito interessante, porque ele coloca o seguinte: todo mundo fala de Jesus, estuda sobre Jesus, mas desses que lutam em nome de Jesus, não estudavam sobre as suas ações, que era amar ao próximo como a si mesmo, que era exatamente ali valorizar a relação com o seu semelhante, valorizar a sua relação com Deus. E continua: e como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais com a espada em punho? Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e pelo sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis então que os estranhos acreditem em vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? É exatamente isso. Se você quer pregar uma doutrina de amor, você tem que agir com amor. E não simplesmente criticar aquele que pensa de modo diferente de você, dizendo que ele é pecador, que ele é contra, que ele tem que ser expulso. Isso acontece nos tempos atuais. Se eu sou devoto, eu sou praticante de uma religião, que ela é baseada, por exemplo, uma cristã, baseada no evangelho de amor, de caridade, de respeito e tudo mais, como é que eu posso pegar e ofender o meu semelhante, dizendo que ele não tem razão e eu tenho razão? Vamos em frente, 672. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus do que sacrifícios animais? Aí a gente volta àquela história, né? Eu poderia sacrificar uma bandeja de maçãs e frutas e flores, em vez de sacrificar um animal. Isso teria mais benefício do que o sacrifício dos animais? Respondem os espíritos: já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda dos frutos da terra que a de sangue das vítimas. Como vos dissemos, repetimos sempre, a prece dita do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que pudesses fazer. Repito que a intenção é tudo, o fato é nada. Então muitas vezes nós temos ali alguém que faz um sacrifício de flores, ou faz uma oferenda de flores, mas com o coração cheio de ódio e de egoísmo. Enquanto que temos aquele que sacrifica um animal com o coração baseado no amor, ainda que seja um amor sustentado pela ignorância. E a gente pergunta, qual desses dois tipos de sacrifício ou de oferenda é mais valorizado perante Deus?
como Deus julga pela intenção e compreende o grau de ignorância de cada um, de cada ser humano, a gente lembra que aquele que faz com sinceridade é aquele que mais agrada, mas com o tempo, mais dia ou menos dia, ele vai se esclarecer e perceber o que fez. Então não a condenação, mas simplesmente a educação. E todos nós temos oportunidade de crescermos, de evoluirmos por esse esclarecimento. Última questão, 673. Pessoal, desculpa a correria, é só para a gente poder fechar esse tema, mas como a gente já falou bastante sobre a ideia do sacrifício, do entendimento e tudo mais, isso aqui que os espíritos estão colocando é mais um complemento, né? Ou seria mais a ilustração daquilo que a gente já conversou. Questão 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada, ou não aproveitava senão os que aos de que nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Kardec perguntou o seguinte: em vez de você fazer um sacrifício no altar, não seria melhor você pegar aquele animal e fazer uma grande quantidade de alimentação para dar para quem tem fome? Essa é a pergunta essencial que Kardec faz. Uma finalidade útil a esses sacrifícios. Em vez de você pegar uma bandeja de frutos e verduras e legumes e levar para o altar para poder fazer uma oferenda, não seria melhor você pegar isso e distribuir entre os pobres que não têm o que comer? Uma pergunta bem interessante. E os espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar aos pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito que vista de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Para a gente poder fechar, tem um livro muito interessante psicografado por Chico Xavier, que tem ali o depoimento de um espírito, de um adolescente, eu me esqueci agora qual é o nome exatamente, e ele diz o seguinte para nós, que quando ele desencarnou, ele percebeu um sofrimento muito grande de sua mãe, que ela não suportava a dor da perda, porque ele era muito jovem, porque ele tinha ainda a vida toda pela frente e ela amava. E ele dizia o seguinte, que ela deveria, em vez de se prender no luto e no sofrimento em cada aniversário, que ela promovesse uma festa com crianças órfãs em cada dia do seu aniversário. Porque isso faria com que ela exteriorizasse aquele sentimento de amor e aquelas crianças seriam beneficiadas. E ele, como espírito, perceberia esse amor fluindo dentro dela. Foi a sugestão que ele deu. Em vez de chorar no meu aniversário, faça uma festa. Talvez sim, Luiz, eu não lembro exatamente se era Mensagens de um Pequeno Morto. Eu não me recordo porque eu li assim, vários livros sobre crianças, eu talvez tenha confundido. E a mesma coisa acontece também com esses rituais. Esses rituais que são praticados hoje em nome da religião, da fé, em vez de nós fecharmos um ritual, gastarmos ali uma fortuna para o ritual para agradar a Deus, se essa fortuna fosse revertida em doação, em compra de remédios, em compra de alimentação, como Chico Xavier fazia. A gente lembrava que todas as suas atitudes em direção àqueles que eram desprovidos de recursos, de alimento e tudo mais, toda a sua prática visava essa questão da caridade. Por isso que ele tinha grande destaque. Exatamente o que os Espíritos colocam para nós. O nosso sacrifício em benefício de quem tem pouco é muito maior do que o nosso benefício, o nosso sacrifício diretamente em benefício a Deus. Palavra com Deus, Ju, até mais. Então, muito mais do que essa ideia, né, uma prática religiosa entre mim e Deus, vale menos do que a minha prática da caridade, beneficiando várias pessoas, me aproximando também de Deus da mesma forma. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, eu espero que tenha sido proveitoso e que não tenha sido muito sobrecarregado de informações, mas eu procurei fazer uma ilustração. Valeu, Festones. Eu acho que as informações que nós trouxemos, para vocês que não chegaram no início,
nós fizemos a leitura de alguns textos, alguns artigos, só para vocês relembrarem. Eu peguei aqui, por exemplo, uma notícia que tratava de um ritual de sacrifício dos nepaleses, aquele pessoal do Nepal, que ia fazer sacrifício de mais de 10 mil animais ao mesmo tempo, no mesmo dia. E que também lemos um pouquinho da Candomblé, lemos um pouquinho também do Novo Testamento sobre práticas de sacrifício de animais, e o ponto principal que eu trouxe para todos nós no início do nosso trabalho é que nós deveríamos ter a mente aberta para poder analisar essa informação, para analisar essas práticas. Não condenar, mas entender por que se fazia ainda daquela forma. Porque se nós fizermos julgamento por esse ou por aquele motivo, nós estaremos nos esquecendo que cada grupo, cada sociedade tem o seu tempo de crescimento e de esclarecimento. E nós tínhamos inclusive um colega que estava aqui na sala agora há pouco, lá no início, em que ele estava assim condenando tudo, estava achando um absurdo, coisa e tal, e de repente falou, olha, quer saber, eu vou sair. E foi embora. Quer dizer, aquela mente aberta que eu solicitei no final acabou não cabendo a ele, infelizmente, né? Porque não entendia porque as coisas são assim. As coisas são dessa forma. E a questão que nós temos que aprender é entender por que as coisas são assim. E nós nos preocuparmos em sempre modificar através da educação, do esclarecimento, e não da condenação e da proibição. Até porque nós, como espíritos em evolução, temos no nosso currículo ações que são absolutamente condenáveis perante a nossa própria consciência, mas que felizmente a gente não se lembra. Se a gente voltar 2, 3 encarnações no passado, Deus sabe o que a gente fez. Deus sabe o que nós somos capazes de fazer. Né? Pois é, Festones, infelizmente são falta de entendimento. É difícil a gente poder ter essa mente aberta para analisar a cultura de outros grupos baseada na nossa própria cultura. E é assim que funciona. Então, felizmente, a gente tem a capacidade de ter essa visão, de nós aprendermos, porque isso nos dá condições de analisar imparcialmente qualquer tipo de postura, respeitando, analisando, entendendo e valorizando que as pessoas estão crescendo, as pessoas estão se desenvolvendo. Isso é que é fundamental. Bom, eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Então, mais uma vez, esperando que tudo aquilo que a gente estudou tenha sido proveitoso. Mas lembrando que o nosso amigo Dudu não terá a oportunidade de participar com a gente nos estudos de manhã. Então, assim, as gravações que ele tem feito, né, eu vou tentar fazer também, e depois passo para ele para deixar disponível lá no nosso grupo no Facebook, da nossa salinha. Quem não está ainda participando do nosso grupo, fala com a Vaninha que ela passa para vocês. Quem tem Facebook, lá no nosso grupo a gente passa sempre informações para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. Com você, professor. Até mais.